Obrigada, gente. Obrigada, Jordi. Boa noite, galera da Adrenalina. Tudo bem com vocês? Fazer que nem o vídeo do YouTube. Hoje eu vou fazer uma apresentação sobre a micropigmentação areolar, que basicamente é uma campanha de conscientização do câncer de mama em mulheres e uma doação que eu fiz durante muito tempo na clínica que eu trabalhei, que é essa aqui de baixo que vocês estão vendo, que é a Clínica Serafes. E eu dava essa contribuição para as mulheres mastectomizadas. Só para explicar um pouquinho sobre o que é a mastectomia para vocês. A mastectomia é uma cirurgia para remoção da mama, que pode ser realizada por diversos motivos, como câncer de mama, lesões benignas ou deformidades. Após a mastectomia, muitas mulheres se sentem inseguras com essa aparência das mamas. A micropigmentação de areolas é um procedimento que pode ajudar a melhorar essa autoestima e a qualidade da vida dessas mulheres. E o que é a micropigmentação dessas areolas? Ela é um procedimento estético que utiliza pigmentos para criar uma aparência de uma areola na pele. E é areola e não auréola. Para quem estava aqui um pouquinho antes, eu expliquei que a auréola é o que tem os anjinhos na cabeça. E areola é o que a gente tem no nosso corpo. Então, além disso, o procedimento é realizado por um profissional especializado que utiliza um aparelho chamado dermógrafo para inserir os pigmentos na pele. É, então, basicamente, esse é o primeiro slide, onde vocês têm essa introdução. Aquele pequeno cartazinho era a campanha que eu fazia quando eu trabalhava por lá. E essa é uma cliente que eu ajudei e também fiz a maquiagem dela numa campanha que a gente fez num outro cartazinho para falar sobre essa conscientização do câncer de mama no Outubro Rosa, que é justamente esse mês onde nós estamos. Então, a mama das mulheres é uma parte muito importante do corpo, pois ela representa esse símbolo de sensualidade e remete ao vínculo materno. Ela é utilizada como auxílio reparador em cirurgia plásticas, cirurgias de rejuvenescimento e alguns casos para disfarçar cicatrizes. É um procedimento não dolorido, novamente voltando à micropigmentação, né? E não traz riscos e consequências. Melhor resultado estético e aumento da autoestima, segundo Nóbrega. Essa foi uma apresentação que eu fiz no IESB, e aí eu estou resgatando algumas das referências que eu utilizei nessa apresentação. É, o que é legal dessa micropigmentação é que ela realmente fica muito parecida com uma areola normal, uma areola natural. E realmente, quando a gente faz o estudo para fazer a micropigmentação naquela mulher, a gente precisa saber exatamente qual que é o pigmento misturado com outros. A gente vai fazendo várias misturinhas até chegar no tom da pele da outra areola que a gente está vendo na nossa frente. Então, a gente vai fazendo provas, testes de cor ao redor da areola até chegar na cor apropriada para aquela pessoa. Não tem uma cor universal para todas as mulheres. Tem algumas que são mais rosadas, outras que têm uma coloração mais marrom, outras mais escuras ainda. Então, tem uma variação muito grande de cores e a gente mistura cor rosa, marrom claro, marrom escuro e branco para fazer a mistura da areola no total e fazer pequenos pontinhos para dar um ar. Existem tatuadores que são especializados em reconstruir areolas e eles já são geralmente pessoas que desenham muito bem, então eles conseguem fazer essa colorimetria, né, essa junção de cores de uma forma ainda melhor do que eu fazia, porque realmente no curso que a gente faz de micropigmentação é muito geral e você tem que ter uma noção de estética e de colorimetria básica, mas não entra muito em um aprofundamento dessa colorimetria. Se eu fosse, por exemplo, fazer um quadro, esse aprofundamento das cores e da mistura delas e o resultado delas seria mais aprofundado. Não é o caso desse. Mas dava um ótimo resultado e eu vou mostrar para vocês no final algumas das pacientes que eu fiz a micropigmentação.
Além dela aumentar a autoestima e reduzir o sentimento de inadequação, ela melhora a qualidade de vida dessa mulher. As únicas contraindicações da micropigmentação é que as mulheres mastectomizadas que têm infecções na pele ou doenças autoimunes, ou que são pessoas mais sensíveis a cortes da pele, por exemplo, pessoas com diabetes, ou pessoas que têm as mesmas contraindicações para fazer uma tatuagem, por exemplo, são as mesmas contraindicações para fazer a micropigmentação. Por mais que a micropigmentação seja mais superficial na pele, que não chega a camadas mais profundas da derme, ela mesmo assim pode gerar um mini sangramento, mas se a pessoa tiver alguma dessas doenças, ela pode sofrer mais e pode até ter que ir para o hospital. Então, sempre é feita uma anamnese dessas pessoas para não fazer de forma indevida. Então, a gente pergunta a vida da pessoa, se ela é fumante, se ela já teve algum risco cirúrgico, entra em todos os detalhes como se realmente a gente fosse fazer uma cirurgia na pessoa. A gente precisa ter todos esses detalhamentos da paciente. É, eu realmente acho muito legal fazer essa campanha e eu fiz ela até 2019, antes de focar 100% na interpretação. E hoje em dia, só quem faz comigo é quem já fez anteriormente e volta para fazer o retoque. Eu não faço mais a campanha para todas as mulheres masculinizadas, porque eu já não trabalho na clínica Serafes, mas toda vez que alguém me indica alguém, eu acabo atendendo também, mas não faço mais propaganda disso. Eu acho que minha internet deu uma cortada, né? Voltou. Então, constatar o objetivo desse estudo que eu fiz, mostrando a importância da micropigmentação areolar, foi para constatar a real importância dessa dermopigmentação areolar em mulheres submetidas à mastectomia. Bom, então eu estava falando aqui nesse slide que essa foi uma campanha que eu fiz durante muito tempo na Clínica Serafes. O pessoal do Correio Brasiliense veio me entrevistar para falar um pouquinho da minha experiência. Eu fiz campanhas em vários hospitais de Brasília e como era um procedimento gratuito, ele foi apresentado durante essa entrevista no jornal quanto que seria o valor normal do serviço na época e, e o fato de que eu estava fazendo essa campanha para atender as mulheres de forma gratuita. Então, várias pessoas do hospital público, do SUS, vieram me procurar e criaram uma relação assim muito bonita mesmo, para conseguir sentir essa autoestima. É um procedimento que traz uma autoestima tão grande para a mulher que é muito emocionante ver o antes e o depois. A pessoa que chega lá e mostra como que estava o peito dela naquele momento e depois do procedimento ela fica com um nível de felicidade tão grande que assim a gente chorava junto, se abraçava, era um carinho muito grande e eu tenho contato com muitas delas até hoje, justamente pelo fato de que eu consigo ainda fazer o retoque da mama delas porque ao longo de um ano, mais ou menos, vai clareando a coloração da micropigmentação. Então, precisa fazer esse retoque anualmente. E a maioria delas continua fazendo retoque comigo anualmente, e eu continuo sem cobrar para elas, obviamente, porque é um procedimento que foi feito em pessoas que não têm condição de pagar um procedimento, geralmente em preço integral. Então, a realização da técnica, só para explicar um pouco sobre a técnica. Ela é feita com agulhas circulares na região central e agulhas lineares ou circulares de 5 pontas para o preenchimento da areola. O preenchimento é feito em um ângulo de 45 graus em movimentos curtos. Posteriormente, a gente faz o uso de um pigmento mais escuro
e de agulhas de pontas circulares de 3 pontas para ter um alcance de um resultado que simula um bico mamário ou um mamilo. Ao final, tem que dar esse contraste entre o restante da areola e o bico para diferenciar e parecer uma areola em 3D. É, após o procedimento, eu geralmente dou algumas orientações para cliente, por exemplo, poder evitar problemas e complicações. Então, os cuidados pós-procedimento geralmente é manter a área limpa e seca, evitar a exposição ao sol, o que já é um pouco mais facilitado por ser uma região que vai estar sempre protegida por sutiã ou por maiôs e biquíni. As pessoas não têm o costume de fazer topless no Brasil, pelo menos não nas cidades que eu frequento. Talvez existam, né, praias de nudismo por aí que elas frequentem, mas não era o caso dessas pacientes, então isso facilitou muito a vida delas no pós-procedimento. Evitar usar muitos cremes e produtos cosméticos na área e basicamente é 100% seguro, realmente, tirando ah, aquelas contraindicações que eu já tinha mencionado anteriormente. Agora eu vou mostrar para vocês alguns antes e depois de pessoas que eu fiz a areola. Eu não mostrei os dois peitos, porque geralmente a gente preserva a paciente e não mostra num trabalho acadêmico e nem também para pessoas que não são a paciente ou a versão completa. Então a gente só mostra exatamente o peito que foi feito o procedimento no antes e no depois, para preservar a pessoa. Então esse é um antes e depois. Como vocês veem, muitas delas chegam com um pouco de pele da areola é natural. Durante o procedimento, o médico tenta, ao remover a mama, não danificar tanto o tecido areolar, por mais que tem momentos que o câncer está tão avançado que está tomando conta da areola, então ele não consegue preservar o tecido, mas na maior parte das vezes ele consegue preservar um pouco, o que já ajuda. Por exemplo, aqui no caso ela já tinha um mamilo e eu só tive que preencher ao redor e fazer o preenchimento da areola em si. Nesse outro caso aqui, ela tinha praticamente todo o tecido, pouquíssima coisa faltando. O que eu fiz foi tentar dar um pouco mais de uma sensação tridimensional e eu não posso fazer nada em relação à cicatriz em si. A cicatriz, eu falo para ela que ela precisa verificar com o médico dela se é possível fazer laser ou se é possível fazer outro procedimento, porque pessoas que tiveram câncer não podem fazer muitos procedimentos. Então, esse é um procedimento que ela não pode fazer sem a autorização do médico. Então, ela tem que ter sido referenciada para mim, para eu poder fazer o procedimento da micropigmentação. Ela não pode chegar lá de livre e espontânea vontade e fazer sem a autorização do médico. Então, todas as vezes que elas entravam em contato para fazer a marcação e o agendamento do procedimento, a gente pedia para ela trazer um pedido médico para saber se podia realmente ela realizar aquele procedimento. E outro aqui que foi também uma cor diferente, e ela também estava com algumas outras lesões em volta, que às vezes a mama não volta a ficar redondinha logo de cara, ela fica com. é, Algumas pessoas têm dificuldade de depois fazer um implante mamário 100% com uma prótese comum, porque às vezes tirou tanta pele que falta pouco espaço para colocar um, um silicone, né? Então, o silicone às vezes fica desproporcional e tem essas deformidades. Mas tirando isso, é, eu tentei manter mais ou menos a mesma cor, né, da outra areola do outro lado. Essa daqui estava mais clara do que a outra, então eu tentei escurecer um pouco mais e fazer também o procedimento do preenchimento areolar. Só explicando um pouquinho sobre a técnica, a segurança e o procedimento. No caso aqui, os aparelhos, comparando a dermopigmentação, a micropigmentação e a maquiagem definitiva, que o pessoal também chama de microblading ou de dermopigmentação também, só que de outras áreas que não sejam a areola. E o dermógrafo, que é aquele aparelho que eu falei anteriormente, que é o que é utilizado
para fazer esse procedimento. Ele é um aparelho de corrente galvânica com agulhas acopladas. As seguranças é que são pigmentos de natureza vegetal, mineral ou orgânica, e o procedimento se chama dermopigmentação. As agulhas são de 3 a 5 pontas, como eu havia mencionado, o material é sempre descartável, e essa é a micropigmentação. E a maquiagem definitiva, ou o microblading, não existe contraindicação ou efeitos colaterais, porque cada uma delas é mais superficial. Essa daqui é um pouco mais profunda, essa é intermediária e essa é a mais superficial. Sempre aplicada de forma degradê para melhor aquisição da cor real da areola, em movimentos curtos, lentos e velocidade média a alta. Então, na superfície, a maior parte do procedimento que eu realizo na micropigmentação areolar. Então, por isso que depois de um ano já é possível ter a cor quase totalmente removida. Então, a gente reaplica aquela cor e também não tem nenhum dano no tecido e nada do tipo, né? E então foi verificado como conclusão que essa técnica de micropigmentação areolar agrega sim positivamente a essa vista estética e a psicológica da mulher, porque elas se tornam vítimas desse quadro inestético e dessa forma a gente consegue recuperar a autoestima dela, recuperando também a qualidade de vida e a preservação da sua feminilidade e beleza. A micropigmentação de areolas é um procedimento seguro e eficaz e pode ajudar as mulheres mastectomizadas a recuperar essa autoestima. Obrigada, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da apresentação. Aqui estão alguns cartazinhos que eu usava na época, a minha salinha de estética no Centro Clínico Serafes. Eu não realizava apenas micropigmentação, mas também maquiagem, é, dermaplaning, depilação com linha, que na verdade é epilação. Vocês sabiam que depilação, na verdade, é só raspar o pelo e epilação é tirar pela raiz? Pois é, tem isso. E também fazia limpeza de pele, massagem, tudo um pouco. E previnam-se. Outubro Rosa é o mês para a gente se prevenir. Mulheres sempre vão ao médico, façam todos os exames de rotina. E agradeço demais novamente a minha galera da Adrenalina querida, que hoje está aqui me interpretando. Espero que eu não tenha sido uma pessoa que falou rápido demais e trouxe um monte de informação ao mesmo tempo. Desculpa pela internet, mas agradeço vocês por estarem aqui comigo mais uma vez.